Vitória da Conquista, 13 horas e 37 minutos. Estamos aqui recebendo o Dr. Jaime Arandia Salvatierra, referência em pneumologia e terapia intensiva. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui para a gente bater um papo aqui sobre saúde do homem, Novembro Azul. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, por abrir esse espaço aí para a gente poder falar um pouco mais da saúde. Exatamente. O Dr. Jaime Arandia Salvatierra é renomado médico especializado em pneumologia e terapia intensiva, com vasta experiência no cuidado de pacientes com doenças respiratórias e condições críticas. Pós-graduado em pneumologia, sua expertise se estende ao tratamento de doenças pulmonares, como asma, bronquite crônica, efizema pulmonar, além de condições graves que exigem terapia intensiva. Ao longo de sua carreira, o Dr. Jaime tem se destacado pelo atendimento humanizado e pelo compromisso com a saúde respiratória de seus pacientes. Seu conhecimento profundo das mais recentes técnicas de abordagem no tratamento de doenças pulmonares e da medicina intensiva fazem dele uma referência na área. Com abordagem centrada no paciente, o Dr. Jaime continua a ser uma figura crucial na medicina respiratória, oferecendo cuidados especializados e contribuindo para o avanço do tratamento de doenças pulmonares e terapia intensiva. Mais uma vez, boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal Ponto de Vista News. Boa tarde. Luciana, vamos direto às perguntas, Luciana. Doutor Jaime, muito boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada aí à coordenação do SEMAI e da nossa secretária de saúde, Fernanda Maron, por ter nos dado esse suporte, esse privilégio de estar aqui entrevistando o Dr. Jaime. Doutor, sabemos que o câncer de pulmão é uma das principais causas de morte entre homens. Quais são os principais fatores de risco para o câncer pulmonar, especialmente em homens, e como podemos preveni-los? Principalmente o motivo mais frequente, infelizmente, hoje é o uso do tabaco. Então, o tabagismo está em primeiro lugar como causa de câncer de pulmão. Hoje a gente tem isso como prioridade. Hoje o combate ao cigarro, certo? Ao tabagismo. Então, essa é uma forma de prevenção inicial que a gente precisa ter esse cuidado ao máximo com os nossos pacientes. O tabagismo ainda, como o senhor acabou de falar, é um dos maiores causadores do câncer de pulmão. Na sua experiência, quais estratégias de intervenção têm mostrado mais sucesso no apoio a homens que buscam parar de fumar, especialmente no contexto da saúde respiratória? Hoje, o que eu recebo muito? Hoje, pessoas de mais idade, elas começaram a fumar a partir de 8 anos, 8, 10 anos, então chega muito disso. Então, um paciente desse tem uma dificuldade maior para poder parar de fumar. No momento que a gente aborda esse tema, ele precisa ser abordado de uma forma cuidadosa, delicada. Não adianta falar, você precisa parar de fumar, você tem que parar de fumar. A gente sinaliza os cuidados que ele tem que fazer, as complicações que o cigarro causa. Então, isso aos poucos a gente vai convencendo o paciente a largar o cigarro. Doutor, o senhor também trabalha na área de oxigenoterapia. Isso. É um tratamento crucial para muitos pacientes com doenças respiratórias. De que forma o cuidado respiratório contínuo pode influenciar na prevenção de complicações mais graves e como o câncer de pulmão, por exemplo? Hoje nós temos esse programa de oxigenoterapia domiciliar. Ele serve geralmente para a gente poder deshospitalizar o paciente de uma forma mais rápida. A maioria dos pacientes que chegam a internar são pacientes DPO-cítico, aqueles pacientes que têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que interna por algum tipo de complicação associada a essa doença, como uma pneumonia ou um quadro infeccioso viral, e leva um paciente a internamento. E esse paciente acaba complicando com alguma dessas doenças e acabam precisando usar oxigênio. Durante o internamento, a gente trata o quadro que levou ele para o internamento, e depois a gente faz o desmame do oxigênio no domicílio. E além do câncer de pulmão, outras doenças respiratórias graves, como a bronquite crônica e o efizema pulmonar, são fatores de risco, para complicações ainda mais sérias. Quais sinais os homens devem ficar atentos para identificar possíveis problemas respiratórios em estágios iniciais? Geralmente, aquele paciente que já fumou antes e largou o cigarro, ele geralmente já começa a apresentar uma tosse prolongada ou uma falta de ar. Por exemplo, ele caminhou 100 metros e ele cansou. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse alerta para um quadro de início de tosse
ou cansaço, algum movimento mais brusco ou até um movimento leve, alguma rotina que ele faz dentro de casa, ele começou a sentir falta de ar, cansaço, que ele tem que parar para puxar o ar para respirar. Então, esse é o cuidado, esse é o alerta que a gente deixa para os pacientes que já fumaram ou para aqueles pacientes que nunca fumaram, mas já tiveram algum histórico de quadro asmático na família. Doutor, sabemos que a prevenção ao câncer envolve diversos fatores, incluindo a alimentação, estilo de vida. Em termos de saúde respiratória, como a alimentação equilibrada e a prática de exercício físico podem influenciar diretamente na redução do risco de câncer? Pronto. Os cuidados que as pessoas devem ter com a atividade física, com a alimentação, isso acaba melhorando a questão da imunidade, certo? Hoje nós temos muito poluente, temos muitos conservantes nos alimentos, e isso aí tem risco também maior de um aumento do câncer, tanto de pulmão como outro tipo de câncer, mama, câncer de próstata ou outro tipo de câncer. Mas o cuidado de uma comida natural, alimentação, não seja aquelas comidas enlatadas, né, que a gente coloca, que hoje tem muita comida industrializada. Então, isso a gente evitando, isso ajuda bastante. E a atividade física ajuda também a melhorar nossa imunidade. Então é um conjunto, né? Alimentação, isso. Todo cuidado com saúde física, correto. Mental. Isso. E ter a consciência, né, que fumar é difícil, né, Luciana? É complicado. Eu não sei se é mito ou é verdade, só vai me tirar a minha dúvida. Eu conheço uma pessoa que parou de fumar há 30 anos e ele não voltou, mas em compensação ele começou a ter... É como se o pulmão estivesse se limpando, essas pessoas que param de fumar, diz que aí começou a vir pneumonia, começou a vir outros tipos de... Depois que parou? Depois que parou de fumar. Aí a minha pergunta é, quando a pessoa está fumando, ela não percebe nada e quando para de fumar, tipo uma limpeza no pulmão? Não. O que acontece? Infelizmente, é mito. O que acontece? Quando o paciente é fumante, geralmente ele começa a fumar, como eu falo, novo. Ele fuma até os 30 anos e para de fumar, ou fuma até os 40 e para de fumar. Depois de certa idade, geralmente é depois dos 40, depois dos 50 anos, começa a apresentar os sintomas do que o cigarro causou. Durante esses anos. Exatamente, pode ter causado um enfisema pulmonar, ele pode ter causado alguma já doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela só se manifesta depois que o organismo começa a envelhecer. Então, quando você é novo, acaba não sentindo esses sintomas, mas depois acaba desenvolvendo. Então, infelizmente, o parar de fumar não quer dizer que você vai totalmente ficar livre daquela doença. Você vai responder pelo todo o tempo, né, que você utilizou no cigarro, não é isso? Infelizmente. Doutor, o senhor é conhecido, né, por seu cuidado humanizado e suas visitas domiciliares, principalmente no contexto de pacientes que necessitam de oxigênio terapêutico. Como esse acompanhamento regular pode ajudar na detecção precoce de doenças respiratórias graves, como o câncer de pulmão? Por exemplo, eu comecei com as visitas domiciliar para pacientes com doença respiratória na época da Covid. Então, a gente teve aí 2 anos de luta, onde, graças a Deus, a gente conseguiu salvar muitos pacientes. Foram mais de 300 pacientes, tanto particular como pelo convênio da Unimed, que a Unimed abraçou a causa. Então, a gente acabou tendo muito paciente internado dentro do domicílio. Pacientes com Covid grave, não era Covid leve, não. Eram pacientes que deveriam estar internados dentro do hospital. Mas a gente conseguiu tratar dentro do domicílio. Imagina aí hospitais lotados. Sim. E você com 300 pacientes internados querendo entrar. A Unimed, através da Unimed? Através da Unimed e pacientes particulares que eu tinha, eu consegui acompanhar dentro de casa. A minha ex-esposa, ela ficou internada em casa. Pela Unimed, não foi Pela isso? Unimed. Pois recebeu o tratamento sempre que precisava. Todos os cuidados. Exatamente. Então, e graças a Deus se recuperou bem. Foi um sucesso isso aí, graças a Deus deu tudo certo. E hoje muitas vidas foram salvas. Doutor, no contexto da medicina intensiva, como o senhor observa o impacto da detectação tardia do câncer em pulmões de pacientes homens? O que podemos fazer assim para promover a conscientização sobre a importância de consultas regulares e exames preventivos? Pronto. Todo cuidado que você tem naquele paciente que tem alguma queixa pulmonar, como tosse crônica, secreção, tosse com sangue no escarro, então isso aí são sinais que você deve procurar o seu médico, o médico de confiança. Não precisa ser o pneumologista, não. Basta ser um clínico que ele começa a fazer a investigação, tá? Começa a fazer um rastreamento, uma tomografia,
precisa fazer uma espirometria quando tem outra suspeita de outras doenças. Então, são exames necessários que você precisa fazer anualmente. Ainda mais se você tem algum desses sintomas, como tosse seca prolongada, ou tosse com catarro, ou tosse com sangue. Então, tem que ter esse cuidado. Quem tem um problema pulmonar, essas tosses, ela é constante ou ela vai e volta, ou depende de alguma coisa? Depende de qual doença que você encontra. Por exemplo, paciente que tem câncer tem uma tosse crônica, que você procura uma coisa ou outra, não tem uma doença instalada, uma bronquite crônica, mas sim tem um foco de uma massa ou de um nódulo pulmonar ali que está causando um quadro de tosse. E de acordo com sua experiência, muitos homens demoram, né, a procurar um médico para problemas respiratórios. Quais barreiras culturais ou psicológicas o senhor percebe que contribuem para essa demora, né, de como podemos superá-las, especialmente no que se diz respeito ao câncer de pulmão? Se é medo pelo... Não, eu não vejo por essa maneira. Eu vejo pelo estado, vamos dizer assim, da sociedade. Um homem, ele tem as obrigações com a família e ele foca muito no trabalho. E aí ele foca no trabalho, nas contas, então ele esquece da parte da saúde. Então ele tem tanto um foco naquilo ali de ser o provedor da família e acaba esquecendo dele mesmo. Então hoje a gente precisa divulgar bastante a necessidade que o homem precisa procurar um acompanhamento médico ou semestral ou anual, para fazer um tipo de check-up, tanto de qualquer tipo de câncer, ou câncer de próstata, ou câncer de pulmão, ele precisa fazer esse check-up anual. Inclusive, Raicena, ontem à noite no SEMAI teve um evento, né? Isso. Para os homens. Isso, exatamente. Divulgamos aqui ontem. Segundo a coordenadora do SEMAI, Ieda, lotou. Os homens compareceram. Então está mudando. Está mudando. Eu fiquei surpresa com a informação, porque eu achei que não ia dar muito movimento, porque os homens, por conta do que o senhor acabou de informar, mas superou o limite. Olha que maravilha. Do local. O câncer de próstata, por exemplo, é um câncer silencioso. É um câncer que não manifesta, começou a vou apresentar algum sintoma. Não, ele é silencioso. Por isso que tem que fazer o check-up anual. Por isso que tem que fazer o PSA. E o PSA não substitui o toque retal. E a partir de quantos anos, doutor, você tem que ir lá fazer o exame de próstata? Pacientes com históricos na família de câncer, a partir dos 40 anos já tem que fazer o toque. E pacientes que não tiveram nenhum histórico de câncer, a partir dos 50 anos. 50 anos. Então, o exame de toque tem que fazer. Não adianta fazer apenas o PSA. O PSA é apenas só para auxiliar. Doutor, o senhor tem visto um aumento nos casos de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão ou outras doenças respiratórias graves devido ao envelhecimento da população masculina. Quais são as principais recomendações para garantir que o homem mais velho mantenha um acompanhamento constante da saúde respiratória e se prevenir contra o câncer? Atividade física, cuidado da família, porque o paciente de mais idade precisa ter esse acompanhamento. Não adianta você, por exemplo, chegar a um diagnóstico tanto de câncer ou chegar a algum diagnóstico ou de alguma outra doença respiratória e você deixar o paciente idoso tomando medicamento de uma forma por si só. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidador, tem que ter um familiar do lado. Não adianta, a gente chega para o paciente, explica com o uso do medicamento e ele precisa ser acompanhado para ver se ele está usando corretamente esses medicamentos. Atividade física, o tempo todo, a alimentação daquele idoso, ele precisa se alimentar corretamente para ele poder prevenir ou algumas complicações dessa doença. Por isso a importância, né, de estar fazendo exames anuais ou de 6 em 6 meses, não é isso, doutor? Correto. Para também não ter uma notícia tardia, né, de uma doença, não é isso, Luciana? Exatamente, porque tudo que é início é fácil de um tratamento, Exato. Né? Agora tem muitos idosos muito teimosos, doutor, que não gostam muito de ir. Aquela caminhadinha dentro de casa, aquilo também ajuda como exercício. Ajuda. Fazer alguma coisinha em casa. Tem que ter esse cuidado, ajuda bastante. Só que tem que ter o cuidado de ter alguém ali para auxiliar. E muitas vezes a gente fala, não, você tem que caminhar, ele vai, tropeça, cai, não tem condições de fazer uma atividade nem dentro de casa.
E é importante, né? A importância de fazer esse exame de próstata, do toque, que a família também possa conversar com o idoso que ainda não fez, que possa fazer, que tem esse preconceito. A Paty Gama até mandou uma mensagem pra gente aqui. Verdade que os homens são muito preconceituosos com o exame de toque. Isso é a verdade, não é isso, doutor? Isso, infelizmente, É um até tabu, hoje, né? é um tabu que é difícil quebrar, sendo que hoje em dia é o único exame que a gente tem mais fidedigno até do que o exame laboratorial. Então, é o toque. Outra mensagem aqui. Para quem tem hipertensão pulmonar, quais são os cuidados, doutor? Os cuidados, primeiro, encontrar a causa. Tratar hipertensão pulmonar é muito difícil. É muito difícil. Não encontrou, começou o tratamento. Não. Você tem que encontrar a causa, você tem que fazer vários outros exames para você chegar a poder fechar um diagnóstico e tratar corretamente. Luciana? Doutor, embora o câncer de pulmão seja uma das maiores preocupações, o câncer de próstata também afeta muitos homens. Como o senhor enxerga a relação entre essas duas condições, especialmente no que diz respeito à saúde geral do homem e à prevenção cruzada entre diferentes tipos de câncer? Bom, o câncer de próstata, geralmente, eles têm maior frequência nos pacientes de uso de tabagismo, tá? Então, o tabagismo, ele leva tanto ao câncer de próstata como ao câncer de pulmão. Então, ele tem essa relação secundária ao uso do tabaco. Então, cigarro é tudo de ruim, doutor. Então, Tudo o senhor de fala, ruim. não fumem, Infelizmente. não fumem. Principalmente os eletrônicos, viu? Aí é pior ainda. Pior agora que o eletrônico veio aqui para acabar já não com a saúde dos mais idosos, novo. né? Mas sim do mais jovem, Exato. infelizmente. Exatamente. O mais jovem hoje está viciado no cigarro eletrônico, tanto pelo formato, né, que é um formato atrativo, como pelo cheiro que ele pode fazer uso e ninguém perceber que ele está usando. Exatamente. Tivemos em um evento, né, Luciana? Fazemos a cobertura de um evento no final de semana, observamos o uso, assim, muitos jovens utilizando escondido, perto do banheiro. É complicado, né, doutor? Está muito complicado. O risco aí de perder muita gente jovem aí tá demais. Que o cigarro eletrônico ele veio para falar que era melhor do que o cigarro convencional. E é uma mentira, né? Isso aí é mito. Infelizmente é mito. Nós temos mais de 80 produtos químicos dentro do cigarro eletrônico, então todos desses 80 são cancerígenos, então precisa rever essa questão dessa fala. Muitas vezes da própria indústria fala que não tem nicotina, que não causa câncer, mas é uma forma de você vender o produto, né? Exatamente. E não substitui o cigarro convencional e não ajuda a largar o cigarro convencional. Isso aí tem que ser bem frisado, porque tem pessoas que hoje estão trocando o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico, achando que vão conseguir largar Sim. o cigarro convencional. E vicia muito mais. Vicia. E não tem aquilo, fumar só 2, 3 cigarros por dia? Não tem. A carga tabágica, na verdade, tem a ver, né, com as complicações, mas não deixa de ser o uso da nicotina está sendo diariamente. Exatamente. Agora diz que o cigarro eletrônico prejudica com mais rapidez do que o cigarro convencional. Infelizmente. Por conta dos químicos, das substâncias químicas que foram encontradas já no cigarro. Porque as pessoas falam assim, tem que ter cuidado com os idosos, porque os idosos, né, estão falecendo mais do que os jovens. Sim. Nesse caso, os jovens estão mais nos hospitais do que as pessoas, justamente por conta da qualidade de vida, né? Isso tudo interfere, doutor? Interfere. O idoso em si, ele já faz um uso crônico do tabaco, tanto... Tem pessoas que me abordam e falam assim, mas eu uso tabaco de corda. Ele equivale a 5 cigarros convencionais. Então pior ainda. É pior ainda. Não é um tabaco saudável, não. E os idosos acham que é mais saudável porque não tem tantas químicas. Exatamente. E o cigarro eletrônico, hoje, a gente não tem noção do que está sendo acrescentado nessas substâncias, nessas substâncias do cigarro eletrônico, e o que pode vir a causar ainda, e o que está causando de vício nas pessoas jovens, né? Então, como vai aumentando o consumo, o risco é maior das pessoas jovens internarem mais que os idosos. Mais uma pergunta aqui de um ouvinte, Paty Gama. O cigarro comum, a gente inala a nicotina junto. E a fumaça do cigarro eletrônico? A fumaça do cigarro eletrônico também tem substâncias químicas. Então, não adianta falar que, pelo cheiro que acaba não afastando as pessoas, né? Você está inalando também.
Exatamente. Teve uma apreensão aí da Polícia Federal que eles descobriram que tinha cigarro eletrônico por conta do cheiro do tutti-frutti, Exatamente. que entrega rapidamente, É. né, esse cheiro. Doutor, esse processo de pulmonar, no caso, por exemplo, pessoas que já tiveram, depois da vacina, que tiveram seguido toda a orientação da vacina, todas as pautas, e de repente teve Covid. Só que ela não precisou ir para o hospital, não precisou de UTI. Covid leve, né? Como é que prossegue esse tratamento, nesse caso? Bom, hoje em dia nós estamos tendo pouca adesão às vacinas, não só a Covid, mas a própria vacina da gripe. E hoje está aumentando, já foi visto, tem um estudo agora recente, onde aumentou 27% o número de internamentos por pneumonia secundária, tanto à Covid como ao vírus da gripe. Então, esse cuidado hoje com a vacinação tem que aumentar, tem que ter maior divulgação da necessidade da vacina, principalmente da Covid e da gripe. Então, tem que ter esse acompanhamento. Por quê? A pessoa que não vacina, ou aquela pessoa que vacinou, que adoeceu, ele adoece com a doença mais branda, a doença mais leve, mas precisa ser acompanhado pelo médico. Tá? Ela vai apresentar sintomas, tem pessoas que não apresentam sintomas, mas quem tiver sintomas gripais, você vai procurar um atendimento médico, até para afastar se essa doença que você teve ali gripal, os sintomas gripais, se é Covid ou não, sendo que agora aumentou o número de doenças, novamente secundária à Covid. Nanda Lopes mandou uma mensagem aqui. Um dos melhores médicos que cuidou de muitas pessoas na época da pandemia. Queremos agradecer ao Dr. Jaime. Obrigado, agradeço. Um abraço para vocês. Né? A Vera é sua paciente. Doutor, por favor. Eu não sei se existe essa substância. A vacina da gripe, por exemplo, eu tinha crises fortíssimas de rinite. Uma vez eu ouvi de Dr. Leomar, ele falou assim, cuidado na hora que você for ficar espirrando para não trincar a sua coluna. Eu tomei um trauma muito grande dessa parte, Dr. Leomar. Doutor, desculpa aí, tá te entregando, viu? Mas aquilo me conscientizou e eu comecei a tomar essa vacina da gripe. Eu nunca mais tive rinite. É alguma substância que a vacina tem, que ajuda? Não, as vacinas, na verdade, são os vírus mesmo da doença. São vírus atenuados ou vírus mortos mesmo, que acabam estimulando o nosso organismo a produzir uma defesa contra aquele vírus. Então, por isso que você adquiriu o vírus, nosso corpo já está com a defesa preparada para aquele vírus e acaba defendendo antes da manifestação desse vírus. Pois quando fala que tem a vacina da gripe, eu chego rapidinho. Vai correndo, né, Lu? Eu vou correndo, porque me fez bem. Com certeza. Isso a rinite eu nunca mais tive. Eu tinha crises de incomodar mesmo. E graças à vacina aí, ó. Graças a Deus. Que bom, Luciano. Tem que estimular a população para vacinar. Isso aí, gente. Precisa. Doutor Jaime, para concluir, qual é a mensagem principal que o senhor gostaria de deixar aqui aos ouvintes, especialmente aos homens, em relação à prevenção de câncer e à manutenção de uma boa saúde respiratória? Bom, cuidado com a alimentação, principalmente. O homem hoje, como eu falei, é muito focado na família, muito focado na fugiu a palavra. Mas de cuidado com a família, ele acaba não se cuidando e começa a fazer uma alimentação ruim. E essa alimentação ruim acaba prejudicando a saúde dele. Pouco sono também? Pouco sono, com preocupações, pouco sono por vários motivos, que precisa procurar um médico também para fazer o tratamento disso. Ele precisa fazer uma atividade física. Ah, mas eu trabalho o dia todo, já é uma atividade física. Não é. Não é. Uma atividade física, fazer uma higiene mental, que a gente fala, você acaba fazendo uma atividade física, ao mesmo tempo você faz uma higiene mental. Isso ajuda bastante. E a prevenção de você ser acompanhado anualmente, procurar o médico, quebrar esse tabu, tá? Fazer o seu toque retal. Como eu falei aqui, quem tem histórico de câncer na família com 40 anos, quem não tem, a partir dos 50 anos, ele deve procurar e fazer o toque retal. Isso aí, Raicena. Vamos aí, graças a Deus, com a dica aí de Dr. Jaime, com a população. Os homens, por favor,
vai lá, procure tratamento, também vocês que são atletas, né, que precisam ter acompanhamentos também aí na saúde, não é só pegar a bike. Eu sou atleta, você sabe. De que, Recena? Eu sou de jornalismo. Ah. Eu tô aqui todo dia aqui me exercitando, brincadeira, gente. O senhor pode nos contar assim, mais sobre o processo de acompanhamento assim, de paciente no contexto do CMI? Assim, ó, como que o senhor acompanha seus pacientes no contexto do Centro de Monitoramento de Integração? Como é que eu acompanho? Geralmente são pacientes que vão procurar consulta, né? Então, são agendados via central de marcação e eles acabam recebendo essas consultas conforme a necessidade de cada doença. Então, eles são atendidos, eles recebem um retorno para poder, com um tempo determinado, por exemplo, a cada 6 meses eu faço esse acompanhamento nos pacientes asmáticos e nos pacientes depressíticos. Então, a cada 6 meses eles fazem a visita, eu faço uma revisão para continuar o medicamento ou mudança do medicamento. Maravilha. Doutor Jaime, queremos agradecer aqui, infelizmente já chegou o nosso tempo aqui, já são 14 horas e 3 minutos, agradecê-lo por nos dar essas oportunidades, esses esclarecimentos e esses ensinamentos para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista, doutor. Eu que agradeço pelo espaço que vocês abriram. Eu parabenizo vocês, tá, pelo fato de vocês abrirem esse espaço para a saúde. A população hoje precisa desse acompanhamento, desse cuidado que vocês estão tendo, porque eles precisam ter um pouco mais de orientações. Okay? Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, discutimos temas importantes, esperamos ter trago uma nova perspectiva para vocês, não é isso, Luciana? Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, a Ieda, coordenadora do SEMAI, Fernanda Maron, secretária de Saúde, pela indicação do nosso convidado, o Dr. Jaime. Maravilha. Abraço, Ieda, Fernanda Maron e todos os nossos ouvintes. E siga e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Ponto de Vista News, no Conquista News, no portal Notícias Bahia, que estamos sempre trazendo as principais notícias aqui de Vitória da Conquista, região, Brasil e mundo. Amanhã é feriado, dia de proclamação da República, não é isso, Luciana? Amanhã não estaremos aqui, mas estaremos reprisando aqui um programa e estaremos de volta com vocês aqui na próxima segunda-feira. Muito obrigado, um ótimo feriado e um bom final de semana para todos vocês. Seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, empresta em seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, empresta em seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, empresta em seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, empresta em seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor.